Bom dia. Hoje eu vim aqui para falar sobre esse tema tão polêmico, né, que está sendo tão discutido nas redes sociais, que é sobre o racismo. A morte do George Floyd nos Estados Unidos trouxe uma onda de manifestações em torno do racismo, mas também trouxe uma onda de manifestação contrária ao racismo, contrária às manifestações racistas. O mundo hoje, nessa polarização, nessa guerra cultural, essa guerra de opiniões, essa guerra de ideologia, essa guerra de política, ele está sempre sendo traçado numa tendência do contra, né? Eu vejo as pessoas sempre sendo do contra. Quando você fala de direito das mulheres, as pessoas são do contra porque é mimimi, é drama. Quando você fala de direitos da população LGBT, é uma ideologia, é drama também, é mimimi. Quando se fala de racismo, é modinha. Nós não podemos. Então, essas falas, né, é modismo, é hipocrisia, essas falas que muitas vezes querem nos calar, e essas falas vindo de pessoas realmente que não estão em lugar de fala, ou seja, realmente que não realmente sofreram preconceito, que não sofreram racismo, são falas e são posturas realmente distorcidas de uma realidade. Eu sou uma mulher. Eu tenho 45 anos, né, escrevi o livro sobre a Dandara e enumero alguns episódios racistas que eu sofri enquanto era criança. E, na realidade, eu não sabia, quando criança, que realmente eu sofri o racismo. Eu não sabia o que era racismo, né? Ninguém sabe, quando criança, o que realmente é racismo. E eu acabo falando sobre algumas situações, né? Falar sobre racismo, esse lugar de fala do racismo, realmente ele tem que ser, essa experiência tem que ser falada por uma pessoa realmente que sentiu na pele. Eu sou uma mulher que me intitulo uma mulher negra, porque eu tenho origens negras, eu tenho uma pele escura, né, eu tenho um cabelo cacheado, então eu sei bem, e eu nunca falei sobre isso, e eu acho que é um bom momento para se falar, e não queria falar, mas é porque nós, enquanto pessoas realmente negras, nós temos, né, nós sofremos isso na pele a vida inteira, né? Eu não estou aqui fazendo drama, mimimi, ou seja, mas são situações que a gente passa ao longo da vida que as pessoas não de pele branca, elas não têm essa experiência, elas não podem falar sobre isso, elas não sentiram isso, né? Então eu acabo falando 3 situações no livro de forma bem discreta, mas que são situações de racismo. A primeira situação é que eu falo que eu sempre tinha o sonho de ser a noiva da quadrilha, né? E a Dandara fala em um episódio, como mulher que tu vai ser? E ela fala sabiamente, mesmo criança, 8 anos de idade, como é que tu vai ser a noiva se tu é preta? Não tem noiva preta, só tem noiva loira, né? E isso era um fato. Naquela década de 80, as noivas de quadrilha eram todas realmente loiras, não existia noiva de cabelo cacheado e noiva morena, não existia mesmo, né? Então esse foi um episódio que eu traço e que eu senti a vida inteira, ou seja, eu nunca pude ser a noiva da quadrilha. A situação 2 era, eu tinha um grupo de paquitas, né? Paquitas, e as paquitas eram todas loiras. Na realidade, as pessoas diziam que eu era Marlene Matos, porque eu não era paquita, mas as coreografias, né, os shows, todos quem fazia era eu, o grupo era meu grupo, né, eu era uma empresária com 14 anos, né, e a Xuxa, mas na realidade eu não queria ser a Marlene Matos, eu queria ser a Paquita, mas eu não podia ser a Paquita, porque eu era preta, eu não podia ser Paquita, não tinha Paquita preta. E outro momento muito interessante também, que é uma boneca que eu tinha, que na época era uma boneca Suzy, né, que ela era imitação da boneca Barbie, e ela tinha o cabelo cacheado, né, amarrado aqui e cacheado. E uma amiga minha, ela, quando eu ganhei essa boneca no primeiro dia, ela tentou alisar o cabelo da boneca, né? Então, são situações que eu narro de pequenas situações, que tiveram outras situações que não tiveram a Dandara por perto. Ou seja, é muito comum se falar, quando a gente é criança, neguinha, essa neguinha. Eu ouvia muito na escola, muito, nega do olho Pajeú, quem é assim da minha idade sabe o que é isso, a nega do olho Pajeú. Ou quando adolescente, que eu sempre gostei de estudar e tinha um certo diferencial, algumas pessoas falavam, essa nega só quer ser as pregas, essa nega é besta. E isso realmente
é bem provado, quando houve o episódio da Thelma, que foi a vencedora do BBB. Então, a Thelma, quando se posicionou em alguns momentos, que foi mais enérgica, objetiva, era arrogante, grosseira, e outras pessoas que tinham a mesma postura, que eram de pele clara, não tinham, porque era legal, era bonito, era objetivo, fulana jantou cicrana, mas quando vem de uma pessoa de pele escura, isso não tem o mesmo olhar, né? Então, episódios que a gente sofre, inúmeros mesmo, assim, se eu for relatar vários, né? Quando 19 anos, eu passei no vestibular da Universidade Estadual do Ceará, e eu lembro que tinha um colega de sala que ele dizia que não namorava menina morena porque ela tinha as partes íntimas escuras. Então dava ele achava que dava uma alusão à sujeira. Ela tinha as partes. Então isso, sabe, quando você tem 18, 19 anos, isso fica marcado na sua cabeça. Isso fica muito marcado. Isso eu me lembro que ficou muito marcado na minha cabeça, e eu passei anos, assim, é um relato pessoal, anos com vergonha de falar de usar biquíni, né? Quem me vê hoje, fitness, essa coisa toda, bem resolvida, não imagina realmente as coisas as palavras que nós ouvimos, racistas, são todas frases racistas, né? Tanto essa pessoa disse, depois eu namorei uma pessoa que ele tinha até um padrão bem financeiro bem superior ao meu, né? Eu sou nascida no Conjunto Ceará, é uma comunidade, então essa pessoa, os pais dessa pessoa disse que se não tinha como ele namorar uma pessoa mais branquinha, né? Tinha que ser eu, né? Então, outro episódio, em 1997 eu trabalhava numa loja de celular, uma loja bem conceituada, no início das linhas de telefones celulares, né? Telefone móvel que surgiu aqui e tal. Então, eu trabalhava nessa loja e só tinha 2 morenas, numa equipe de 20 pessoas, só tinha 2 morenas. E as 2 trabalhavam no período da tarde. E a gerente da loja, ela chegou a dizer que ia me mudar de turno, porque ela queria dar uma clareada no período da manhã. Nós 2 éramos da tarde. Olha, eu vou dar uma clareada, aliás, na tarde. Eu vou dar uma clareada no período da tarde. Gente, isso é um absurdo. Então, isso é um completo absurdo. Você escuta isso, você não pode falar. Na época, eu tinha 20 anos, então eu não tinha essa mesma expressão, essa mesma maturidade que eu tenho hoje, ou esse mesmo conhecimento que eu tenho hoje, para a gente tentar se sair de certas situações desse tipo. Ao longo da vida, você vai realmente adquirindo maturidade, conhecimento, e vai entendendo realmente que isso é um racismo estrutural e como se livrar dele. Há pouco tempo eu ouvi uma pessoa dizendo por que o pagode, quando você olhava para o pagode, só tinha negro. E falou brincando, mas não é brincando. Essas frases que essas pessoas falam não são brincadeiras, são o que elas sentem no coração. Eu não gosto de pagode porque sempre que está atrelado, quando a gente olha, sempre tem negro no meio, né? Então são frases, são tipos de racismo que tem a pele escura, você cresce ouvindo isso. Várias vezes eu fiz seleção quando eu tinha 18 anos, que o meu maior sonho naquela época, em 1994, era ter um emprego, né? Quem viveu naquela época sabe como era difícil ter o primeiro emprego. E fiz várias seleções, e realmente nas seleções, se existisse uma menina loira, branca, ela ficava. Você não ficava, você realmente não ficava. Então, o que eu aprendi ao longo dessa vida, depois de maturidade, quando eu tive bebê, a minha filha, ela é branca, ela era loirinha e continua sendo loira até hoje, claro, né? Mas ela era loira, do cabelo branco. Eu já passei por isso várias vezes e eu levava isso no bom humor. Várias vezes eu levei no bom humor. De perguntar se eu era babá da criança, se eu estava cuidando, quem era a mãe dela. Já levei para o médico e já médico perguntaram: você é a mãe? Sou a mãe, eu sou a mãe. Já tive pessoas perguntar: os 2 filhos são do mesmo pai, porque é um moreno e um louro? Eu disse: não é, querido. É de um cachorro. Eu saí transando com vários cachorros na esquina e tive 2 filhos. Né? São falas e depois você vai aprendendo a se defender dessas falas. Mas existem pessoas que não conseguem se defender. Né? Eu estar no meu lugar de policial me deu essa certa proteção de que as pessoas realmente não podem falar mais comigo isso hoje. Mas se eu vacilar, elas falam. Se eu vacilar, elas pensam. Se essa nega quer ser besta, essa neguinha é isso, essa neguinha é aquilo, sempre menosprezando. Por quê?
Porque isso é um racismo. E quem pode falar disso, só quem pode falar do racismo é quem sente isso na pele. Você não pode falar que o racismo hoje é mimimi quando você é branco, tem os olhos claros, ou você é branco, tem uma situação econômica e você não vivenciou isso, você não sentiu isso. Se você que é preto e não sentiu o racismo na pele, parabéns para você, você teve uma boa família, teve um bom berço e teve uns vizinhos maravilhosos, uma escola maravilhosa, você é uma grande exceção à regra. Mas a regra não é essa. A regra é de que quem viveu debaixo desse racismo estrutural sofre isso, né? Eu hoje tenho uma cabeça muito bem resolvida, mas eu tive sim várias vezes. Eu pensava, quando eu paquerava alguém, isso adolescente, eu pensava que aquele garoto não queria nada comigo porque eu era morena, porque eu era preta, porque eu isso, aquilo, outro. Hoje as pessoas me conhecem, me chamam de nega, de negona, não há nenhum problema nisso. Eu adoro ser a negona, como as pessoas costumam me chamar, sem problema algum. Mas hoje, ver nas redes sociais pessoas polarizando essa temática do racismo, trazendo isso para drama, mimimi e outras coisas, é um completo absurdo. Você não tem moral para falar sobre isso, quando você não sentiu isso, você não sente isso. Hoje eu sou servidora pública, eu sofri, eu estudei para estar aqui, para ser servidora pública, mas muitas outras pessoas, muitas outras mulheres negras de comunidade sofrem isso na pele. Eu já ouvi uma pessoa dizer, recente também, dizer que os homens gostavam de sair com as mulheres morenas apenas para transar, mas eles não queriam casar com as mulheres morenas. Você cresce ouvindo isso, você cresce sentindo isso. E o que o meu relato hoje para dizer é que o racismo, se você acha que não existe, se você acha que é mimimi, e você não é negro, você não participa, você não tem traços de negro, você não sofreu racismo de verdade na pele, porque a gente sente na pele, entendeu? Hipócrita é você. Você que é hipócrita de estar falando sobre isso, porque você não sentiu, você não está num lugar de fala, você não tem moral alguma para falar sobre isso. Só quem pode falar sobre isso somos nós, que sofremos todos os dias o que é realmente o racismo. Se as pessoas hoje têm maturidade, conseguem se defender e ter uma postura, adquirir conhecimento, fizeram uma faculdade, fizeram outra, e se colocaram no local de destaque hoje, é porque elas fizeram esse sacrifício para isso. Para também mostrarem que, além de tudo, além dessas pessoas que sofrem o racismo, elas têm que realmente sempre estar um nível acima das pessoas que se dizem dos padrões normais da pele branca. O racismo, ele existe, o racismo está presente e nós podemos falar sobre isso, né? Não leve isso na brincadeira, não leve isso numa forma de drama ou mimimi. Leia, estude sobre isso. Quando se fala que as pessoas negras gostam de pagode, mas quando você vai ouvir Michael Jackson, você não fala nada sobre isso. Quando você vai o mundo, né? O jazz iniciou-se com Millie Davis, né? Temos Nina Simone. A representatividade negra em torno da cultura é gigantesca, mas quando você quer menosprezar, você quer falar de uma outra situação, porque o negro faz barulho, porque o negro gosta do pagode. Que é isso se ele gosta do pagode? Que é esse o pagode? O pagode é maravilhoso, o samba é maravilhoso, é a nossa raiz, a nossa raiz africana, do pagode, sim, do batuque e outras coisas. Eu fico horrorizada com tantos comentários negativos, tanta guerra que existe das pessoas em torno das minorias, em torno das suas lutas e das suas dores. É triste.